Quanto que a gente tinha nos anos 70? Um ano, talvez, de sobrevida? Nazareno está aí para me falar isso? Eu não sei qual que era a sobrevida há muito tempo atrás. A gente não ganhou coisa demais, né? A radioterapia me deu... Já tinha, ela melhorou a qualidade. A quimioterapia me deu o quê? Me deu 4 meses, 5 meses desses 20 e poucos meses. Então, assim, é muito ruim o tratamento como um todo, né? E a gente tem uma classificação nova que tenta resolver algumas coisas, porque, no fundo, se você analisar a classificação CNS 5 da OMS, a gente tenta resolver aquele problema de uma discrepância muito grande do paciente que tinha um glioma de alto grau e vivia tempo demais, e o paciente que tinha um glioma que não seria de alto grau e vive tempo de menos. A gente acabou readequando as coisas para que a gente possa, baseado num perfil molecular, ter uma coisa um pouquinho mais homogênea, né? E classificação é isso, não tem classificação boa, né? A gente é a melhor do momento. Não vou falar muito disso não, porque já foi muito bem falado, mas o Nazareno estava falando muito da dificuldade nossa em ter isso. Isso melhorou muito. Eu acho que o fato de você colocar na classificação faz com que rapidamente o custo vai baixar e a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira mais efetiva. Então, é questão de pouco tempo para já tentar conseguindo fazer um diagnóstico mais adequado. Não vai ser perfeito, não, mas um diagnóstico molecular mais adequado a gente vai conseguir fazer em breve. Mesma coisa, os astrostomas IDH mutados, que agora não são mais glioblastomas, né? O teste molecular, o que a gente tem, então? A mutação do IDH, isso é essencial, ele é um marcador de prognóstico, um marcador de diagnóstico, então, se a gente consegue, dentro da classificação nova, acho que é uma das coisas mais importantes. O P19Q também ele tem é um marcador importante, mas ele tem alguns substitutos que podem fazer com que a gente prescinda deles em alguns instantes. Você já tem um IDH mutado, você tendo o ATRX e o P53, você consegue não precisar de fazer a codeleção P19Q, que não é imunohistoquímica, então você gasta mais com isso. O ATRX ele vai entrar nessa história no diagnóstico do oligodendroglioma quando eu não tenho a codeleção. E o KM67, o paciente que tem um GBM, que tem um glioblastoma, né, que tem um KM67 60 ou 80, isso não é fator prognóstico, né? Então, assim, ele talvez ajude a mostrar que se você tem uma associação de baixo grau com KM67 alto, alguma coisa está errada no seu diagnóstico, mas como elemento isolado, ele não ajuda. A gente já tem muita coisa. O que é importante no IDH é que a gente faz a imunohistoquímica do IDH1. E não é um dos locos do IDH1. O 10% dos pacientes que a gente faz o IDH, eles podem ter mutação ou no IDH2 ou em outro locus do IDH1. E aí a gente só consegue fazer isso por sequenciamento e é caro. Então, assim, a imunohistoquímica do IDH vai me pegar 90% das mutações. É o que está aqui, né? O RC32 é 90% dos casos. O paciente mais jovem tem a chance maior de ter mutação não canônica e ele custa R$ 1.800 hoje para a gente, lá em Minas Gerais. Então, assim, é um custo que, se for analisar aqui no SUS, o paciente que opera um glioblastoma, o hospital vai receber por volta de R$ 3.000 pelo kit completo de cirurgia. Se eu acrescento um diagnóstico de 1.800, a gente tem que sempre lembrar que tudo que eu acrescento um custo, mas paga, porque o hospital paga, mas assim, um dia quebra, porque a gente não consegue manter o prejuízo de uma maneira contínua sem um dia dar tudo errado. A codeleção custava R$ 2.000 há 2 anos, hoje custa R$ 800, quer dizer, melhorou bastante o custo, e isso que eu acho que vai acontecer com esses outros todos. E ela é menos, eu acho que assim, do ponto de vista prático, não é a mais importante se eu conseguir ter um diagnóstico sem ela. O ATRX está dentro da imunohistoquímica básica, então ele cai no pacote que a gente já tem de imunohistoquímica. E vamos falar de um caso clínico. A paciente de 33 anos, ela foi operada por um outro colega lá em Belo Horizonte, em 2009, de um tumor frontal esquerdo, e fez o exército total, radiologicamente, e a solução difuso grau 2, fez rádio, e é o que acontece muito, o sujeito opera um paciente,
fez uma cirurgia muito bonita, tirou a lesão toda, encaminhou para a radioterapia e nunca mais viu o doente, porque ele é cirurgião operador, ele não vai ver esse doente depois. Essa menina, ela é engenheira, doutora, professora universitária no Espírito Santo, tocou a vida dela até 2013, 4 anos, e em 2014 ela teve uma crise convulsiva, foi a primeira convulsão. A segunda, ela teve uma convulsão quando do diagnóstico, agora teve a segunda convulsão dela, o diagnóstico da primeira lesão. E tinha uma lesão captante na cavidade cirúrgica, e a lesão era frontal, e o tumor é engraçado, ele não recidiva para frente, ele recidiva para trás, para ficar agarrado na área motora. Ele podia recidivar para a ponta do frontal, mas não, foi para trás. E aí a gente fez uma nova cirurgia dela, com monitorização, uma exérese visualmente total, e pela ressonância também. Ela reirradiou, fez mais 15 grays, mas ela fez um déficit motor com mais ou menos uns 3 meses da radioterapia, ela fez uma paresia no braço, provavelmente por necrose associada a uma dose um pouco exagerada de radioterapia. E aí ela já se mostrou com astrocitoma anaplásico, nós estamos em 2014, ainda existiu astrocitoma anaplásico e DH mutante. E está hoje com 8 anos de sobrevida livre de doença. Aí a pergunta que o Nazareno fez, o que o doente acha disso? Conversei muito com ela, a pessoa que eu gosto muito, pessoa muito inteligente, muito intelectualmente interessante. Ela tem o doutorado dela, continua dando aula, mas assim, ela falou, a carreira dela acabou no dia da segunda cirurgia, porque a partir daí eu não vou correr atrás eu vou continuar no meu serviço público na Universidade Federal, não vou correr atrás de mais nada, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então, assim, o desejo de ter filho, ela abdicou também, porque eu não vou ter filho, que eu vou morrer, eu tenho certeza que ela deve saber mais de alto grau que a gente, porque estuda o dia inteiro o assunto. Eu não vou ter filho porque eu vou morrer. E eu não vou tentar alguma coisa diferente na carreira, porque a Universidade Federal me dá estabilidade. Então, assim, ela está feliz pela cirurgia, pela sobrevida? Tá. Mas a vida dela é muito pior. Assim, dentro da expectativa que uma pessoa como ela teria de vida, foi ceifada pela metade e ela passa a vida esperando o dia da recidiva, que ela sabe que vai recidivar um dia e vai recidivar mal, porque ela já está em cima da área motora dela e já irradiou 2 vezes. Assim, a gente tem muito pouca coisa a oferecer para ela. Ela fez, na época, um curso longo de T-modal, ficou 1 ano com T-modal, foi na época, nesse 2014, 2015, que a gente ainda estava meio acreditando demais no tratamento longo com T-modal. Então, assim, ela recidivando, ela tem muito pouca coisa a oferecer. Ela está satisfeita? Tá, mas a vida dela é muito ruim com relação ao que poderia ser. Ela tem total noção disso. Isso aqui é o exame dela de 2014. Isso em 2018 e 2022. Todo ano ela faz uma ressonância, a lesão não altera e ela toca a vida dela. Sabendo que o pior para ela, no entender dela, é que ela sabe que ela vai morrer disso. Ela só não sabe quando. Então, você não tem previsibilidade do seu destino. Ninguém tem, né? Agora, no segundo caso, um rapaz de 48 anos, cefaleia progressiva, tumor parietal direito, a cefaleia que progrediu rápido, ele não tinha dor de cabeça, em 1 mês ele com cefaleia intensa, operou em fevereiro de 2021. Essa era a lesão dele, eu não achei a ressonância inicial dele, bem típica no GBM, captação anelar de contraste e no parietal direito. É um tumor IDH selvagem, então já caiu como GBM direto, mas ele também é pré-2021, ele era um antigo glioblastoma também, porque tinha proliferação microvascular e necrose. Fez rádio, fez quimio em 6 meses e vinha bem. Em setembro, ele é muito ansioso, ele queixava uma piora da dor de cabeça, falou que está igual da primeira vez, fez uma ressonância e tem uma lesão captante na borda, com perfusão quente, e tinha um pico de colina, mas assim, sabe aquele exame que você, não é aquela perfusão, mas tem, está lá, está escrito, por volta de 2 de CBV, e uma colina aumentada. Vamos reoperar ele. Essa que é a lesão dele de 2021, controle pós-operatório dele. Em julho de 2022, aquela lesão que ele mantinha uma captação anelar de contraste nas ressonâncias de controle. Aquela captação aumentou de uma maneira significativa.
A lesão que chega perto do ventrículo, a gente sempre preocupa muito mais, porque a proliferação ependimária desses tumores, às vezes, faz com que eles fiquem muito difusos, né? O fato é que ele foi para a cirurgia de novo, e era uma radionecrose, quer dizer, a gente acabou operando uma radionecrose, mas você fica numa situação que você não tem tempo demais para resolver o problema, é duvidoso o que você tem de imagem, não tem mais coisa para fazer em termos de imagem, o paciente desesperado para operar de novo, mas sim, não teve déficit adicional, mas a gente fez uma cirurgia que não era, o patologista cortou toda a amostra que a gente mandou, não achou nada de célula neoplásica. Isso aqui é o controle, agora, tem um mês e pouco esse controle pós-operatório dele. Mais um caso, convulsão, primeira da vida, tumor frontal esquerdo não captante. Em setembro de 2021, fez uma quiséris que foi dita total. Eu não tenho não foi feito pela gente essa primeira cirurgia, então eu não tenho os detalhes do procedimento dele. É engraçado isso, o cara faz uma quiséris total, esse paciente convênio, esse paciente não é do SUS. Ele não faz um exame de controle. Eu nunca vi isso, você operar um tumor e não fazer nem uma tomografiazinha de controle. Mandou ele para ver com esse anátomo glioma de baixo grau, Ki67 menor que 2% e DH mutado. Foi encaminhado para radioterapia. Para oncologia. O que salvou foi isso. O oncologista recebeu o caso, pediu uma ressonância e falou com o paciente, não, você volta no seu médico e tem que tirar o tumor primeiro, antes de operar. Aí, essa aqui, eu não tenho o exame inicial dele, esse é o exame pós-operatório, elas vão estar lá, né? Eu não consigo te falar, isso aqui foi feito, quanto tempo? Ele operou em setembro, essa aqui é de dezembro. Eu não vi nenhum buraco direito que esse negócio fez, realmente assim, os negócios que fazem com que a coisa não funcione. Você fala que tem uma quiséris total num tumor que você não tirou. E assim, é um glioma, está à esquerda, mas assim... giro frontal superior, você tem uma possibilidade de fazer uma quiséris legal nesse paciente, né? Aí reoperamos ele em março do outro ano, ele demorou esse tempo todo até decidir que ia fazer, e o que acontece? Era outra lesão, é um astrocitoma IDH mutante grau 3 com Ki67 de 15%, quer dizer, a pequena biópsia, a biópsia em tumor de baixo grau é um problema, que você não pega necessariamente a parte que já era alto grau, né? Então, assim, o ideal é tirar a lesão, principalmente numa localização acessível. Aí ele fez a rádio em leito e bordas, está com a proposta de 12 ciclos, tratando como uma lesão grau 3, está em tratamento ainda. Esse é o controle dele. Tem aquelas alterações em flare, a gente, assim, mas com certeza a gente conseguiu cobrir toda aquela margem de hipodensidade dele. O que a gente tem a mais no SUS, na Santa Casa? A questão da fluorescência, o 5-ala é muito mais definido o papel dele, como ele funciona, do que a fluorescência com fluoresceína. O problema é que a fluoresceína custa R$20 o frasco. E o 5-ala, eu estava falando com ele, tem um cara, tem um 5-ala com registro na Anvisa agora, R$12 mil a cápsula, 12 mil. Mas com registro na Anvisa? Não, mas não tem registro na Anvisa, tem que ter registro, porque o que acontece? Qual que é a discussão nossa, que nós estávamos conversando ali no café? Igual o pessoal lá está fazendo, eles fazem um serviço fantástico, mas aquele negócio, um dia um vai ser preso voltando da Europa com aquele trem na bolsa lá, e vão falar que aquele é cocaína e lascou tudo, né? Porque assim, a gente não tem nenhuma segurança do que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo uma coisa por fora. Aí o cara registra na Anvisa e me cobra R$12 mil. É lá de Campinas a empresa. No CEBAM, o pessoal estava divulgando isso. Sim, o problema é que a gente comprar lá e trazer, é aquele negócio, um dia vai dar problema, é um fato. E assim, não está registrado, a gente fica nesse negócio. Então a gente começou uma experiência, o microscópio com fluorescência, o penteiro que chegou agora para a gente, ele chegou para um projeto do Pronon, que inclui um projeto de pesquisa, que é a biópsia líquida e a fluorescência em glioma de alto grau, que tem algumas vertentes. Está em andamento esse trabalho, a gente vai fazer um total de 100 casos.
Está começando agora, então assim, a gente deve ter nos próximos 2, 3 anos algumas respostas sobre como é que funciona melhor a fluoresceína nos gliomas de alto grau. Então aqui um exemplo de lesão, lesão à esquerda. E a primeira coisa é a biópsia com fluorescência. Qual que é a graça da biópsia com fluorescência? É isso que eu vou mostrar para vocês. A gente biopsiou a lesão, uma lesão profunda, típica, parecendo para danar um glioma difuso de linha média, né? É uma lesão que, assim, a abordagem cirúrgica é extremamente deletéria. E aqui está um dos fragmentos da biópsia. E aí a gente coloca esse fragmento na fluorescência, no microscópio com fluorescência e vê se ele cora. E a gente, assim, tem pouco caso ainda nesse projeto, e esse aí corou inteiro de uma maneira homogênea pela fluorescência. A gente manda todo mundo para a anatomia imunistoquímica e a gente conseguiu mostrar já, assim, não é estatístico, o trabalho tem andamento, que os pacientes que coram totalmente pela fluorescência, a chance da biópsia ter material neoplásico é muito maior do que não coraram. Então, assim, muito provavelmente vai servir como um reparo a mais da biópsia, quer dizer, eu biopsiei, coloquei no microscópio, vi que aquilo ali não corou, tira mais material, que você provavelmente não tem uma amostra significativa. Isso aí também vai demorar 1, 2 anos para a gente publicar isso. E essa paciente era um glioma de linha média com mutação da estona, o aspecto de ressonância era esse, e realmente era isso. Então, voltando a esse slide, a gente tinha, né, uma média de 110 gliomas, sendo 78 de alto grau. Chegamos a 61, vamos ver se a gente... Esse ano a gente vai provavelmente chegar, que foi até setembro, ainda tem 3 meses, a gente deve bater os 78, 80 tumores anuais de gliomas de alto grau. Mas foi um período mais custoso da pandemia. Então, é 24% do que a gente opera de tumor, são gliomas de alto grau. E a questão, quando que a gente opera glioma de alto grau? Sempre que o paciente tiver condição de operar. A gente só vai fazer uma biópsia isolada no glioma de alto grau, agora aquela paciente que a gente acha que ele não vai acrescentar uma exérese que seja significativa sem causar um déficit muito grande. E se ele tiver condição clínica, vai fazer uma cirurgia radical. Sai um trabalho agora, ele está publicou agora em outubro no Journal, ainda está na Head of Print, que é o estudo francês de glioma de alto grau em idosos, que é bem interessante. Ele mostra que a sobrevida média no paciente acima de 70 anos é por volta de 7 meses, e que os pacientes que biopsiaram e os pacientes que fizeram exérese maior do que biópsia, subtotal ou total, não tiveram diferença em sobrevida. Eles têm a diferença em tempo de progressão, que é até esperado, porque eu biopsiei a progressão no dia seguinte e está progredindo, né? A lesão está toda lá. E o paciente, em termos de qualidade de vida, não mudou muita coisa, porque a sobrevida é muito pequena para você mal recupera da cirurgia e você já acabou, né? É uma cirurgia não curativa. Eu tenho um paciente que eu posso falar, um glioblastoma frontal, que tem 12 ou 13 anos de sobrevida, que é minha melhor sobrevida. Mas, assim, é anedótico e a história é glioblastoma não vai curar. Então, a gente tem que pensar muito, porque se eu deixo um paciente hemiparético numa cirurgia que eu vou dar para ele 1 ano e meio, 2 anos de sobrevida, é um problema que a qualidade... Quer dizer, você vê a menina que não tem quase nada, a vida dela acabou por causa da lesão, agora o cara que fica hemiparético. Esse é o trabalho do Anocef, que é o trabalho francês, que foi dia 14 de outubro que ele saiu. Que é bem interessante, está na internet já, no SciHub da vida, dá para a gente encontrá-lo. E outra coisa interessante, a radioterapia pelo SUS paga-se R$ 3.278, radioterapia conformacional. Isso cobre o custo? O radioterapeuta teria que me falar, porque a gente tem que julgar o preço do aparelho, aquela coisa toda. O Temodal fica em 4.500 no paciente que concomitante está com M ali, vocês me desculpam. Que faz um paciente por volta de 75 quilos, que faz concomitante mais 6 meses. O SUS paga R$ 800. Então, assim, quando você faz uma químio com Temodal, a PAC paga R$ 800, o hospital está pagando, então, 3.700 do bolso, que é mais do que ele recebe pela cirurgia inteira. Então, assim, faz, mas é um problema.
Agora, com o Pronon está pagando desses 100 glioblastomas, vai entrar na verba do Pronon, então o hospital não paga isso. Mas é um problema, você fala assim, mas tem que fazer, mas alguém está pagando por isso, e é alguma coisa do hospital que não está sendo feita, porque a gente está gastando dinheiro nisso. O sistema tem que pagar. Se o medicamento de... Porque hoje, o que mais que eu posso fazer num glioblastoma como primeira escolha, de um ponto de vista ético? É temozolomida. Então, por que a PAC paga só 800 se o remédio custa 4.500? O indiano, os similares, o original custa muito mais que isso. Chegou a custar 40 mil reais um curso de tratamento com temodal original. É isso, gente. Muito obrigado. E só respondendo sua pergunta, Nazareno, eu assumi a chefia do serviço em janeiro. O Batista falou assim, a única coisa que eu quero que você resolva é o glioblastoma, porque vocês operam o glioblastoma, vocês não tratam o glioblastoma. Fiquei com raiva até no dia. Aí fui atrás para ver o que era eu não tratar o glioblastoma. A gente tem Minas Gerais, estado grande. Então, o paciente que eu opero o glioblastoma do estado inteiro, mas eu só posso fazer radioquímica dos que são da minha região. E aí nós fomos atrás disso, eu descobri que os pacientes todos que eu mandava para fazer radioquímica no interior, morriam sem fazer radioquímica. E eu descobri então que a sobrevida média do glioblastoma tratado com cirurgia nossa é 7 meses. Porque eles não morrem lá, eles morrem na Santa Casa, porque na hora que o cara complica, eles enfiam o paciente na ambulância e trazem para a gente de novo. Então, descobri que eles vivem 7 meses sem tratamento. Brigamos, conseguimos agora fazer a radioquímica de todos os pacientes. Aí eu descobri o segundo problema, você opera o doente, o ideal é começar o tratamento com 1 mês. Mas a anatomia patológica demora 7 a 10 dias para sair o resultado. A prefeitura, a Comissão Municipal de Oncologia, só me deixa pedir a imunistoquímica quando eu tenho o resultado do anátome, então já perdi 10 dias. E a Comissão Municipal de Oncologia só me permite iniciar o tratamento oncológico quando eu tenho a imunistoquímica. Aí eu ganhei um total de 40 dias de espera. Depois disso, ele entra no processo de autorização, que são mais 20 dias. Então, demora 3 meses para começar a tratar um doente. A média do doente começar a tratar entre 2 meses e meio e 3 meses. Por burocracia, porque não tem nenhum motivo, porque todo mundo sabe, o cara sabe, eu sei, o paciente sabe que ele vai tratar. Mas o cara segura ele 3 meses para tratar. Isso que é o problema nosso.